Num mundo em que a tecnologia desenvolve-se rapidamente, aquilo que hoje é topo de gama, amanhã torna-se ultrapassado. E, com esta introdução, trago-te o iPhone 11, que é o meu smartphone pessoal. Este é um smartphone que foi lançado em 2019, tem 4 anos, e 4 anos pode ser um bocadinho pouco para ti, mas se tu comparares ao crescimento de um bebê, tipo, imagina, um bebê acabou de nascer com um bebê de 4 anos, já é alguma coisa. Mas olha, não te enganes, pode ter 4 anos, mas não está ultrapassado. No final deste vídeo tu vais perceber se vale mesmo a pena comprares este smartphone no final de 2023, que é a fase em que estou a viver, e no início de 2024. Neste vídeo eu não me vou focar em especificações tão técnicas, mas naquilo que é importante na utilização de um smartphone. Então, sem mais demora, para começar, este smartphone é um smartphone grande. Não é tão grande como os modelos Pro Max, mas é relativamente grande para alguém que veio do iPhone 8 como eu. E uma coisa que eu pude notar quando fiz o upgrade do iPhone 8 para o iPhone 11 é que este é maior e mais pesado, principalmente quando eu uso com capa. Mas apesar de ser mais pesado do que o outro, o peso do smartphone é uma coisa com que tu vais-te habituando, é uma coisa que tu usas todos os dias, portanto não tem como não te habituares. É um smartphone grande e o ecrã, consequentemente, também é grande. É um ecrã que, apesar de ser LCD, tem cores vibrantes, é bom, consigo editar as minhas fotos e consumir o meu conteúdo tranquilamente. É um ecrã que não é tão brilhante e notas isso principalmente em dias mais ensolarados. Lá fora, quando está sol, às vezes tens que meter a mão para fazer uma sombra para conseguires ver o ecrã, mas em espaços interiores e em dias não muito ensolarados funciona muito bem. E este ecrã é suficientemente bom para usar o iOS, que é o sistema operativo dos iPhones. A última atualização do iOS, o iOS 17, ainda corre neste iPhone de uma forma muito suave. As aplicações, de modo geral, abrem rapidamente e funcionam muito bem neste ecrã de 60 Hz. Mas uma coisa que deves ter em consideração é que é um smartphone que já tem 4 anos e já não é tão raro ele ter alguns bugs, já não é tão raro ele encravar em algumas aplicações ou até mesmo aquecer quando é requerido muito processamento. É uma coisa que acontece assim em casos muito pontuais, ele não está sempre a falhar e pronto, é raro acontecer, mas acontece. Principalmente quando estás a ficar sem espaço de armazenamento. Eu tenho a versão de 64 GB e, mano, eu sou fotógrafo e fotografias ocupam espaço e eu tenho de estar sempre a apagar coisas. É chato. Não queiras ter 64 GB, compra um smartphone de 128 GB pelo menos. E pronto, eu tenho usado este iPhone ao longo dos últimos meses e tu sabes, à medida que mais vais usando um smartphone, mais a capacidade máxima de bateria diminui. E com este não é exceção. Eu estou com ele há 1 ano e quando eu o adquiri já era usado e hoje estou com uma capacidade máxima de 81%. O que em termos práticos quer dizer que já não consigo sair de casa sem um powerbank. Tenho que o carregar todos os dias fora de casa. Isto se eu usá-lo normalmente, redes sociais, aplicações assim mais genéricas, se eu tiver a gravar vídeo e a editar vídeo, vou ter que o carregar para aí 2 vezes num dia. Mas felizmente esta bateria ainda me deixa gravar alguns vídeos e tirar algumas fotografias. E deixem-me dizer que relativamente a câmaras lançadas com smartphones do mesmo ano e mesmo de anos seguintes, esta é uma câmara muito, mas mesmo muito aceitável em 2023. Grava a 4K 60 fps, faz slow motion Full HD a 240 fps, tem estabilização de vídeo, modo noturno para fotografias, que em 2019 era impressionante, uma câmara normal e uma grande angular para maior visibilidade. Com esta câmara já gravei e continuo a gravar coisas incríveis que, se eu não te dissesse que foi com o telemóvel, tu provavelmente ias achar que foi com a câmara, e estou muito satisfeito com os resultados que tenho tido. Mas uma coisa que eu notei com a utilização desta câmara é que a ultra-wide não funciona muito bem em condições de baixa luminosidade, fica muito ruído na imagem, não gosto muito, portanto é uma coisa que deves ter em consideração, não só neste iPhone, mas também em gerações mais recentes. Por exemplo, eu estou aqui a gravar com a câmera principal e tu podes notar que já há algum ruído, mas não tão exagerado. Se eu, por exemplo, baixar aqui o brilho, consegues ver que boa parte deste ruído acaba por desaparecer. Mas se eu passar para a ultra-wide, isto torna-se num pesadelo porque o ruído é tão exagerado. E o pior é que não é só neste iPhone, é também em gerações mais recentes, por exemplo, iPhone 12, 13 e 14 têm o mesmo problema. Portanto, esta é uma câmera que tu vais usar de preferência lá fora. Aqui fora funciona lindamente. Portanto,
esta câmara é posterior. Mas pronto, no fundo, de forma geral, estes são os aspectos que eu acho mais importantes quando tu vais escolher comprar um smartphone. São eles a ergonomia, a forma como ele assenta na tua mão, o tamanho, o peso, a forma que te deixa mais confortável, o ecrã, a experiência do software, o armazenamento, a bateria e as câmaras. E claro, também, não esquecer, o preço, porque isso muda tudo, né? Ainda podem existir para aí lojas que vendam um iPhone 11 novo, mas se tu quiseres comprar um iPhone novo, não compres o iPhone 11. Se quiseres comprar um iPhone 11, compra um recondicionado, que é melhor. Ou até em segunda mão, tens é que ter cuidado com a pessoa a quem tu compras. Mas já, se quiseres um novo mesmo, que nunca foi usado, compra um mais recente. Mas pronto, agora fica a questão, né? Será que vale a pena comprar um iPhone 11 no final de 2023 ou início de 2024? Na minha visão, isso vai depender muito da importância que tu dás a cada aspecto que eu abordei neste vídeo. E também da necessidade que tu tens de comprar um smartphone. Mas no fundo, a minha resposta é: se vai ser o teu primeiro iPhone, sim. Se tiveres um iPhone 8 para baixo, sim. Se já tiveres um Android que seja flagship, pondera muito bem, mais vale ires para um iPhone flagship. Se tiveres um iPhone XR ou XS, não. Vai para um 12, 13, 14, 15. E se tiveres dinheiro para comprar um iPhone mais recente, a resposta é óbvia. Não compres um iPhone 11. Em termos de atualizações de software, este iPhone deve-te dar por volta de 1 ou 2 anos a mais, mas quanto mais recente, melhor. Portanto, avaliando aquilo que eu disse agora, vê outros vídeos, faz a tua escolha e pondera se vale a pena comprar para ti um iPhone 11 em 2023 ou 2024. Espero ter ajudado na tua escolha, na tua decisão. Não te esqueças de subscrever ao canal e estar atento a mais conteúdo sobre fotografia, iPhones e coisas do género. Obrigado à Jéssica por ter-me arranjado este iPhone. Que mais dizer? Comprou os meus wallpapers, link na descrição e acho que já não tenho mais nada a dizer. Fica bem, espero mesmo que tenha ajudado e tchau. Passou o avião, na asa estava escrito que o Evandro que tá batendo. Obrigado, aviões.